Jesus, clamei, meus fardos deixei, prostrado aos teus pés, minha esperança, Deus forte Ele é, encontrei fé, enfim, crucificado, ferido por mim. Quando olhei para a cruz, eu vi. Vi meu Deus sacrificado foi, vi o amor dele por mim, se entregou e me purificou, seu perdão me libertou. Vi meu Deus sacrificado foi, vi o amor dele por mim, se entregou e me purificou, seu perdão me resgatou. Vi meu Por pecadores e gente sem paz, pagou a redenção. Estava caído, Deus me levantou, da morte vida fez, crucificado, ferido por mim. Quando olhei para a cruz, eu vi. Vi meu Deus sacrificado foi, vi o amor dele por mim, se entregou e me purificou, seu perdão me libertou. Vi meu Deus se entregou e me purificou, seu perdão me libertou. Vi meu Deus se entregou e me purificou, seu perdão me libertou. Vi meu Deus sacrificado foi, vi o amor dele por mim, se entregou e me purificou, seu perdão me libertou. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 40, inicialmente, para a nossa reflexão, começando a leitura no versículo 12. Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 12.
Na quarta-feira, nós continuamos o nosso estudo do Apocalipse. Graças a Deus, estamos perseverando. E aqueles que ainda quiserem participar, dá tempo. Os estudos estão sendo entregues para quem quiser acompanhar. Quem quiser receber pelo e-mail, é só passar o e-mail para a gente, que a gente envia. Tem sido um momento abençoador a quarta-feira de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o Apocalipse praticamente capítulo por capítulo. Vamos indo para o capítulo 12 agora. Tem sido uma benção. Amém? Os irmãos concordam comigo que tem sido uma benção? Amém. Tem um amém assim meio, né? Podia ser mais forte, até para a gente convencer os outros a virem, né, gente? Amém? E tem sido muito bom mesmo. Palavra de Deus em Isaías, capítulo 40, versículo 12, diz assim a palavra, me acompanhe, por favor, na leitura. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vago. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Agora, por favor, o versículo de número 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai o alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que Deus abençoe essa palavra e aplique o nosso coração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que Deus abençoe essa palavra e aplique o nosso coração nesta noite abençoada e quente. Os estudiosos do comportamento humano, sejam psicólogos e outras áreas afins, eles são quase que unânimes em afirmar que o desafio do nosso século chama-se desânimo. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre como nós podemos vencer este gigante do século XXI, o desânimo.
Quando você olha para a palavra de Deus e você percebe o relacionamento de Deus com o homem, o tratamento de Deus com o homem, uma das coisas que você vai perceber, coisas que se repetem muitas vezes na Bíblia Sagrada, é o encontro de Deus com homens e mulheres, encorajando esses homens e tirando esses homens e essas mulheres do desânimo. E você pode começar esse estudo bíblico lá em Adão, que depois de desobedecer a Deus, a Bíblia diz que sai da presença de Deus, foge da presença de Deus e entra naquilo que nós hoje podemos chamar de desânimo espiritual. Então a palavra de Deus nos diz que Deus vai ao encontro de Adão e começa o tratamento de Adão com uma pergunta: Adão, onde estás? E assim Deus começa o processo de renovação das forças espirituais e morais de Adão com uma pergunta: Adão, onde estás? Aquela pergunta fez Adão refletir. Deus criou Adão e colocou Adão como líder, como cuidador, como administrador de todas as coisas criadas. A natureza lhe era submissa e ele tinha um compromisso de cuidar dela. Ele vivia em perfeita comunhão com Deus e com a sua esposa, em perfeita harmonia. Então, após a desobediência, a gente percebe na Bíblia que o caos, a desarmonia passou a reinar. E Adão, como fuga e tentando resolver o seu problema à moda humana, dando já o seu jeitinho, fugindo daquele encontro com Deus que era revelador, Adão então sai da presença de Deus, mas Deus não desiste. Vai ao encontro de Adão e restaura Adão, dá uma promessa a Adão. Você continua lendo a Bíblia e você vai perceber outro personagem de destaque na Bíblia Sagrada, um gigante da fé, Abraão. Deus chama Abraão e coloca diante dele um desafio difícil demais da gente imaginar. Um homem que tinha uma vida toda certinha, toda organizada, um próspero fazendeiro, né? Um empreendedor, um homem que tinha a sua vida toda organizada, a família ao seu redor, um homem próspero, de vida estabilizada, aquilo que muitos almejam, né? Abraão estava lá, gozando dessa tranquilidade. Então Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia não mostra para a gente os pormenores, como que foi o restante do dia de Abraão, mas imagina como que foi. Os dias que se seguiram, Abraão, olhando para a sua família, começando a arrumar as coisas, e a dona Sara não entendendo nada, acordando pela madrugada, perdendo sono. Até que um dia Abraão reúne a família e fala: Deus falou comigo para sairmos. Imagina, hein? E Abraão então sai em obediência a Deus. Mas a caminhada de Abraão não foi uma caminhada muito fácil. E lá por volta do capítulo 15, você percebe mais uma vez Deus indo ao encontro de Abraão. Agora, não para chamar Abraão, o chamado já tinha sido feito. Agora, era para renovar o chamado e encorajar Abraão, porque Deus já percebia sinais de desânimo na caminhada de Abraão. E Deus então vai ao encontro de Abraão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não temas, Abraão. É Deus encorajando Abraão e tirando Abraão do desânimo espiritual, dizendo: continua, Abraão, vai em frente, prossegue.
Como o nosso Deus é maravilhoso no cuidado e no tratamento conosco, né? Aí você continua lendo a história e você encontra outro personagem de destaque, Moisés. Moisés fracassa aos 40 anos. Moisés, num impulso nacionalista, ele quer ser líder dos seus irmãos e mete os pés pelas mãos, não compreende o tempo de Deus, e Moisés, então, comete um assassinato por conta da sua precipitação e foge. Um homem que tinha tudo, criado na melhor educação, a melhor formação, mas agora Moisés tem que se refugiar no deserto. 40 anos, Moisés se refugia no deserto, e você começa aí, como ser humano, a imaginar os sentimentos que devem ter passado no coração de Moisés. Mas aos 80 anos, Deus vem a Moisés e tira Moisés do desânimo, diz: Moisés, vamos, Moisés, agora sim, Moisés, você está pronto, vamos. E Moisés, então, ainda dando sinais daquele desânimo, de incredulidade, e Deus insiste, trabalha com Moisés, encorajando Moisés a continuar, e renova as forças de Moisés, e o Moisés medroso agora vai diante do faraó, cheio de coragem, de ânimo e de ousadia, 10 vezes. Mas o tempo de Moisés passou e vem Josué no seu lugar. Moisés era a referência que o povo tinha, um homem exemplar. E então, Josué, ainda novo, tem que assumir o comando daquela grande nação. Imagina como que as pernas de Josué tremeram. Imagina como deve ter sido os dias, hein? Eu substituir a Moisés, essa referência, como que eu vou fazer? Com certeza, Josué também teve um período de desânimo, de dúvidas, de incerteza, porque ele sentiu sobre os seus ombros o peso da responsabilidade. E quando nós recebemos uma grande responsabilidade, se não estivermos preparados, nós tendemos mesmo ao desânimo espiritual, porque sentimos o peso, sentimos a preocupação. Então Deus vai ao encontro de Josué e diz: Josué, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, não sou eu que estou te mandando, vai então, Josué. E Deus então tira Josué do desânimo. Você encontra nos profetas Elias como Deus fez obras maravilhosas e sobrenaturais através de Elias, um personagem em que a Bíblia descreve com tanta realidade que muitas vezes a gente se vê no lugar de Elias. Tal é a humanidade revelada na Bíblia de Elias e as suas semelhanças conosco. Mas Elias também tem seu tempo de desânimo espiritual. E depois de enfrentar os 400 profetas de Baal, depois de ser instrumento do poder de Deus, depois de ver aquela cena maravilhosa, daquela demonstração de que Deus estava com ele, de que Deus respondia às suas orações, de que ele era realmente um homem ungido, depois daquela demonstração de poder, então aquele homem entra numa crise de desânimo e vai parar dentro de uma caverna. E essa é uma grande lição para nós. Também, depois de uma grande vitória, se prepare, porque pode vir, sim, um longo período de desânimo. A gente vê as entrevistas dos técnicos de equipes aí, de diversos esportes, e a gente vê que todos eles dizem a mesma coisa. Depois de você ser campeão,
o enorme desafio é não deixar a equipe cair no desânimo, né? E você percebe isso mesmo. A equipe vai subindo, subindo, tem uma grande conquista e depois... O ser humano é assim. E Elias não foi diferente. Depois daquela grande conquista, Elias mergulha num desânimo. Você consegue se identificar com Elias? Você lembra uma vez que Deus mostrou para você assim, manifestou o poder, você sentiu a presença de Deus tão perto com você, e você se sentiu assim um super-homem, uma super-mulher, mas passados uns dias, você mergulhou na crise. A crise de Elias, depois dessa experiência com Deus, começou com um recado de uma mulher. Toma cuidado, viu? A mulher mandou um recado para ele, falou assim, ó, seus dias estão contados, meu filho. A mulher do rei mandou um recado para ele. Um recado apenas. Bastou para aquele homem entrar numa depressão. Como a gente aprende sobre a natureza humana com esses homens? Como a gente aprende sobre a natureza humana, sobre as nossas misérias, sobre quem realmente nós somos? Porque se é alguma coisa que nós precisamos, que faz parte da nossa maturidade, é conhecer a nós mesmos e as nossas limitações, quem nós somos. Frequentemente nós caímos no exagero, no extremo. Nós extrapolamos os nossos limites. Hoje pela manhã eu falava com alguém, cuidado, não queira fazer tudo sozinho, não sinta-se responsável por tudo, porque você tem seus limites, mas muitas vezes nós extrapolamos os nossos limites. E aí pagamos um alto preço por causa disso. Vem o cansaço, o estresse e vem o desânimo espiritual. Mas é maravilhoso, porque Deus vai lá dentro da caverna falar com Elias. E sabe como que Deus tirou Elias do desânimo espiritual? Novamente com uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? A primeira pergunta foi para Adão. Adão, onde estás? Que levou Adão a refletir, e a partir daquela reflexão, uma vida diferente. Agora aparece novamente Deus fazendo perguntas. Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Eu não te chamei para isso. O lugar do homem de Deus, Elias, não é dentro da caverna, não é escondido, não é com medo. Elias, o que você está fazendo aqui? Então Elias começou a parar, a refletir, e Deus então começou a tratar com Elias e restaurou e tirou Elias do desânimo. Você entra no Novo Testamento e você encontra também o relacionamento de Jesus com seus discípulos ali. Foi num crescendo também. Os discípulos foram aprendendo sobre Jesus, foram confiando suas vidas em Jesus, foram entendendo os propósitos de Deus, foram se sentindo realmente vocacionados, chamados, deixaram as coisas para trás, seguiram a Jesus. E aí, de repente, o plano de Jesus se conclui quando ele vai à morte. Então, os discípulos entram no desânimo, numa crise. O Pedro que diz com o Senhor nós vamos até a morte. Agora a Bíblia diz que ele está trancado dentro de uma casa de portas trancadas com medo. Todos os discípulos. E aí então o que acontece? Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, se põe no meio deles e diz assim: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e a partir daí aqueles homens saem do desânimo espiritual e têm uma vida completamente nova e renovada nos seus propósitos. Coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo revela essa preocupação também quando escreve as suas cartas. Em Gálatas capítulo 5, escrevendo à igreja, ele diz: vós corrieis bem.
Quem vos impediu de continuardes? Olha o Espírito Santo, através de Paulo, se dirigindo a uma igreja que estava desanimada. Vocês corriam bem, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam motivados, vocês estavam alegres, servindo a Deus, acatando a verdade, obedecendo a verdade. O que aconteceu com vocês? O que impediu vocês de continuarem assim, cheios de ânimo e de fervor? Parece, irmãos, que vez por outra o Espírito traz também essa pergunta a nós. Você estava indo tão bem? O que aconteceu com você? Quem vos impediu de continuardes assim, cheio de fervor, cheio de ânimo, cheio de disposição? Você tinha um projeto meu no seu coração, você tinha um ideal. O que aconteceu? Quem impediu você de continuar o seu projeto? Você chega aí também aos Hebreus, no livro aos Hebreus, capítulo 11, e você encontra aí a descrição dos heróis da fé. E você vai encontrar muitos que eu acabei de citar aqui, que durante um momento de suas vidas passaram por um período de desânimo, mas a Bíblia diz que eles venceram pela fé. E aí o capítulo 12 começa dizendo: portanto, também nós. Agora, o autor aos Hebreus se dirige à igreja que está lendo aquela carta. Portanto, também nós. Agora, vocês, igreja, tendo em vista esses heróis da fé que eu acabei de descrever, Abraão, Moisés, Josué e tantos outros homens e mulheres gigantes da fé que venceram o desânimo, que não desistiram. Portanto, tendo em vista esses heróis da fé, desembaraçem de todo o peso do pecado e continuem correndo com perseverança a carreira que está proposta. Deus encorajando a sua igreja, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Continue correndo. Não se entreguem ao desânimo, continuem correndo. Porque Jesus suportou a cruz e não fez caso do desprezo, da ignomínia, mas venceu e se assentou e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente a vida de Jesus, que suportou tamanha oposição por minha causa e por sua causa, por causa dos pecadores. Considerai Jesus, pensem em Jesus e deixe que o Espírito traga novo ânimo, novo alento a vocês. Portanto, a primeira coisa que eu queria trazer com você a respeito desse assunto é que Deus está, hoje à noite, encorajando você a continuar. De diversas maneiras, Deus tem vindo ao seu encontro. Eu não sei como que está a sua vida, se você poderia agora, quem sabe, fazer uma rápida avaliação e mensurar o seu ânimo. Como é que está seu ânimo? Quem sabe a pergunta de Paulo aos Gálatas não serviria para abençoar você também esta noite, quando ele pergunta: você estava indo tão bem, o que impediu você de continuar? Nós estamos sujeitos a desânimos espirituais, e nós mostramos maturidade quando nós entendemos isso. A raiz do desânimo espiritual está no pecado. Não apenas no pecado como um ato em si, mas na nossa natureza pecaminosa. Talvez você tenha perguntado assim: pastor, por que a gente se desanima assim, hein? É por causa da nossa natureza pecaminosa. Tem possibilidade disso mudar algum dia? Não. Até a volta de Jesus Cristo nós vamos ser assim, sujeitos a essas tensões. Ora ânimo, ora desânimo. Já aconteceu com você de acordar, ter um dia abençoado anteriormente, né, ir para a cama cheio de disposição, mas já acordar diferente? Já aconteceu? Amém?
Só eu e você, Benê. Os outros não. Aí você fica assim, mas o que aconteceu? Estava tudo certo, hoje eu já não tenho o mesmo ânimo. É a nossa natureza pecaminosa, que se manifesta na nossa vida muitas vezes assim. A tendência humana é para baixo, por causa da força do pecado. E domingo passado, nós tratamos um pouco disso na nossa mensagem, quando nós falamos sobre o privilégio que nós temos de sermos habitados pelo Espírito Santo. E como habitação do Espírito, Ele promete nos assistir na fraqueza. Conquanto a realidade do desânimo seja algo inquestionável, real demais o desânimo para nós, não tem como a gente negar, ele está aí, vai continuar batendo a nossa porta, conquanto nós precisamos atentar para o fato que o Espírito Santo que está em nós é espírito de ânimo, é espírito de coragem, é espírito de ousadia. O Espírito que em nós habita não é espírito de medo, de covardia, de desânimo, mas é espírito de ânimo. Como recobrar o ânimo e experimentar a renovação das nossas forças? Se o desânimo é uma realidade que está batendo a nossa porta e vai estar, como que nós podemos vencer o desânimo? De que maneira nós vamos administrar isso? Parece que o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, está tratando desse assunto também. Quando, no final do capítulo 40, Isaías diz assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. O capítulo 40, versículo 12, em primeiro lugar, Isaías nos convida a pensar na grandeza e na majestade de Deus. Você prestou bastante atenção na leitura, você percebeu como que vem uma série de perguntas. Olhe novamente na sua Bíblia e vai me acompanhando as perguntas de Deus para você que, porventura ou eventualmente, esteja vivendo um período de desânimo. A você que se sente cansado, quem sabe desanimado com a família, desanimado com o trabalho, desanimado com a vida espiritual, quem sabe você está cansado de lutar e precisa essa noite de uma renovação das suas forças para continuar. Continuar sendo o pai abençoado e fiel que você é. Continuar sendo a mulher dedicada, sonhadora, cuidadosa. Continuar sendo esse empreendedor que você é. Continuar sendo esse estudante que tem sonhos de uma carreira profissional. Continuar sendo esse crente fiel, zeloso, dedicado. Continuar o seu ministério na igreja. Quais as perguntas de Deus para você essa noite? Primeira pergunta que ele faz: meu filho, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem foi? Quem é capaz de fazer isso? Tomar as águas de todo o universo na concha de sua mão e medir os céus a palmos? Meu filho, quem é capaz de fazer isso? Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Meu filho, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem ensinou para o seu Deus alguma coisa, com quem ele tomou conselho, quem deu a ele compreensão das coisas, quem deu a ele instrução no caminho do juízo? Meu filho, eis que as nações são como nada, um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Todas as nações, ou seja, todos os poderes,
são perante Deus como nada, como um vácuo. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos? Porque nós perdemos a perspectiva da majestade, da grandeza e do poder do Deus a quem nós servimos. Nós perdemos a perspectiva da grandeza, da majestade e do poder de Deus a quem nós servimos. E é isso que o profeta Isaías está fazendo com o seu povo nesse momento, chamando o povo para olhar para cima. Porque a nossa tendência no desânimo ou nos problemas da vida é começar a olhar para baixo. A nossa tendência é pensar que Deus é do nosso tamanho. A nossa tendência é olhar os problemas como gigantes diante de nós e perdemos a perspectiva desse Deus grandioso, todo-poderoso. O Deus que é o nosso Deus, que é o seu Deus, que cuida de você. O Deus que chama você pelo nome, conforme o texto nos diz aí no versículo 26. Levante ao alto os seus olhos e veja. Como Deus conhece todas as coisas, Ele chama pelo nome, Ele tem todas as suas estrelas contadas, Ele é grande em força e forte em poder, e quando Ele chama, nenhuma só vem a faltar. Sabe, irmão, se uma coisa que me intriga é que nós acreditamos nisso. Não tem ninguém que em sã consciência nega isso. O poder e a majestade de Deus. Mas quando vem o problema, quando vem a crise, parece que essa verdade bíblica fica apenas aqui na nossa mente. Ela não desce para o nosso coração e não muda as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E parece que aqui nós temos um grande problema. Conhecemos muita doutrina bíblica, conhecemos muita verdade bíblica intelectualmente, mas parece que ainda muitos de nós não conseguiram fazer com que ela chegue no coração e mude as atitudes. Eu pergunto a você, meu querido irmão, a despeito da nossa natureza pecaminosa, a despeito da nossa fraqueza, como que nós, que temos um Deus como esse, podemos desanimar? Como que nós que temos um Deus como esse podemos nos desanimar? Essa é a verdade. Mas muitas vezes, infelizmente, não é a nossa realidade. É por isso que Jesus, tantas vezes, encorajou os seus discípulos a que não fossem apenas ouvintes, mas que fossem praticantes da palavra. Como é bonito cantar a majestade de Deus, né? Senhor, meu Deus. Como a gente se emociona e chora com o Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a sua majestade, a sua grandeza, a natureza que o Senhor fez. Senhor, meu Deus. E aí basta um recado de uma Jezabel para jogar a gente para dentro da caverna. Basta um tropeção na quina do móvel de casa, basta uma gripe mais forte um pouquinho, basta um não, uma porta fechada, um negócio que não foi concretizado, basta uma pequena frustração para nos jogar no chão. Como que eu faço para administrar isso? Como que eu faço para sair dessa situação e experimentar esse subir como as águias? Amém? Levante os seus olhos. Levante os seus olhos. Tire os olhos dos problemas. Não ignore os problemas, porque eles vão continuar aí amanhã. Depois e depois. Mas olhe para os seus problemas na visão de Deus.
esse Deus que mediu os céus a palmo, o que é o meu e o seu problema para Ele? Será que Ele não sabe como organizar as coisas na minha vida? E Ele pergunta: quem me aconselhou? Quem me instruiu na vereda da justiça? Porque não é assim que nós fazemos. Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? Parece que por um determinado momento, por alguns instantes, ou por um período de tempo, parece que Deus perdeu o controle das coisas e aí nós entramos naquela crise. Mas nunca, absolutamente jamais, permita que essa dúvida venha no teu coração e encontre aí lugar. Deus continua reinando, dirigindo, governando e controlando todas as coisas, desde as menores, desde as mais simples, até as mais sofisticadas e mais complexas. Eu não posso controlá-las, nem você. As circunstâncias, nós não temos nenhum poder sobre elas. Você sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos? 5 minutos? Não. Mas eu e você podemos escolher como que nós vamos reagir a elas. Eu e você podemos escolher como nós vamos reagir às circunstâncias. Levante os seus olhos ao alto e veja. Vocês sabem que uma das maiores causas de desânimo espiritual é quando nós nos sentimos injustiçados. Quando nós nos sentimos de alguma forma injustiçados, ou fomos preteridos, ou nos sentimos que não recebemos a devida atenção. Basta uma coisa assim para nós nos sentirmos assim injustiçados. O versículo 27, o profeta se dirige ao povo fazendo mais uma pergunta: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? E aí, no lugar do Jacó e no lugar do Israel, que são as dois personagens aí que representam muito bem a nossa vida, coloca o teu nome. Por que, pois, dizes, ó, coloca o teu nome aí, e falas, ó, de novo o seu nome, que o seu caminho está encoberto ao Senhor, e que o seu juízo passou desapercebido. A indagação do Espírito a você: por que você está dizendo que você está sendo injustiçado? Por que você acha que o seu direito passou desapercebido de Deus? Que Deus se esqueceu? Ou que Deus, lá na administração, como os teólogos falam, na economia divina, Ele não prestigiou você, se esqueceu de você? É porque talvez eu e você estejamos atribuindo a Deus categorias humanas, porque um dia você se esqueceu de alguém, porque um dia alguém se esqueceu de você, porque um dia alguém foi injusto com você, ou você com alguém, então você acha que Deus também é injusto com você. Então o texto pergunta: por que você está falando isso? Você não sabe, ou você se esqueceu, meu irmão, que o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? E que ninguém pode entender a sua forma de agir, ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento. E por último, esse Deus grandioso, Ele é um Deus pessoal e que se revela a mim e a você. Você percebe aí no versículo 12, que o profeta chama você para olhar para o alto e a contemplar a grandeza e a majestade de Deus. E aí a sua mente perde no infinito. Mas à medida que ele vai desenrolando a sua exposição, ele chega no versículo de número
28, 27, 28 e 29, e diz assim: esse Deus grande e poderoso se relaciona pessoalmente com você. Esse Deus grande, todo-poderoso, que mede os céus a palmo, que tem a água do universo na concha de suas mãos, conhece você. Sabe o seu nome, sabe a sua história, sabe o seu endereço. Ele chegou aqui com você e vai embora com você, e amanhã Ele estará com você, e a Bíblia diz que todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele estará com você. Eu fico encantado, sabe, com a didática de Deus, né? A gente aprende demais olhando a Bíblia nessa perspectiva também. Convido você a olhar para o alto, a pensar na grandeza de Deus. E aí depois que você pensa tanto que esse Deus é maravilhoso, né? A perfeição com que Ele faz tudo. E aí Ele fala assim: esse Deus se relaciona pessoalmente com você e sabe exatamente quem você é. Não tem 1 milímetro da sua vida que Deus não conheça. Está aí agora com você. Que coisa maravilhosa. Está em você. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e até os moços, com toda a energia de exaustos, caem. Mas nós, você, que esperamos no Senhor, renovamos as nossas forças. Subimos como águias, corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fadigamos. Aqui tem 3 ações que constantemente nós praticamos. Tem hora que nós estamos subindo como águia, tem hora que nós estamos apenas correndo, e tem hora que nós estamos andando. Não é assim a vida? Tem gente que quer viver a vida inteira como águia, subindo, 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 subindo. A vida não é assim. A vida é subir como águia muitas vezes, experimentar as alturas. Mas na maior parte do tempo, a vida também não é correr. A maior parte do tempo a vida é andar. E nós temos sabedoria quando nós entendemos que a vida é assim. Quem sabe você aí nos altos dos 60 ou dos 70 anos tem que dizer: pastor, minha fase de águia já passou. Tudo bem, eu concordo com você. Você é de sabedoria você entender isso. Agora é hora de você andar. E vou te dar uma notícia que você já deve ter percebido, viu? Você vai muito mais longe com a sua experiência do que aqueles que estão na fase de águia ainda, subindo, 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 subindo. Mas, acima de tudo, o que é importante é que não importa a fase que você esteja, não importa o momento que você está vivendo, se uma fase de águia, se uma fase de atleta, ou se uma fase de um simples caminhante, o que importa é você saber que Deus está do seu lado, renovando as suas forças, multiplicando as suas energias até o fim.